Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arthur Luiz. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse evento, tá, de BI Analytics, tá, o BI Analytics Summit. Desde já eu deixo o meu muito obrigado ao Rafael pelo convite, tá, para estar participando desse evento. É um prazer gigante poder estar aqui trocando conhecimento com vocês. Ok, pessoal, e nessa palestra nós vamos estar falando sobre um assunto bem interessante, tá? Que foi um mini curso que eu tive a oportunidade de fornecer, tá? Para alguns alunos de algumas faculdades aqui em Brasília. E o pessoal realmente teve me deu um feedback muito bom acerca do tema, acerca do que foi debatido, e eu achei legal trazer esse tema, tá, para um evento como esse de BI Analytics, que envolve tantos conceitos aí relacionados ao mundo de análise de dados, tá? Então, o que existe, pessoal, por detrás dos relatórios de BI, tá? E é sobre isso que nós vamos falar. Antes, deixa eu me apresentar, tá, para vocês. Bom, eu me chamo Arthur Luiz, como eu já disse no início do vídeo, eu tenho algumas certificações da Microsoft, eu sou MCSA e MCT, tá? Atualmente eu trabalho como consultor, tá, de Data Insights dentro da Microsoft, ok? Eu faço parte do time de consultoria da Microsoft. Eu tenho um blog, tá, chamado Dataslite. Eu vou estar deixando o endereço desse blog com vocês no final da palestra. E eu escrevo alguns artigos técnicos, tá, dentro desse blog. E eu curso atualmente, pessoal, uma especialização em Data Science, tá, pela Universidade Johns Hopkins, tá? Se vocês quiserem também me procurem, eu forneço o link para vocês. É óbvio que eu curso isso online através da plataforma de cursos da Coursera, tá? Então, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse cara, me procurem através dos contatos que eu vou deixar no final do vídeo e eu passo esse contato para vocês. Tudo bem? Bom, sobre o que a gente vai falar hoje, pessoal, nós vamos fazer uma introdução, tá, sobre o que é Business Intelligence e o que é Data Warehouse e quais as diferenças desses dois caras, que são muito confundidos atualmente no mercado de TI, ok? A gente vai falar um pouco sobre a diferença, tá, do modelo online, o Online Transaction Process e o modelo Online Analytical Process, tá, que é o LTP e o LAP, e a gente vai falar sobre as principais diferenças desses caras e aonde esses caras se encaixam, tá, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, ok? Aí a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida, tá, de um sistema de BI e sobre a arquitetura de um sistema de Business Intelligence, ok? Aí a gente vai adentrar em alguns conceitos e metodologias de criação de um Data Warehouse. Aí a gente vai falar um pouco sobre o modelo de criação, tá? De modelo, de modelagem de dados analítica Star versus o modelo Snowflake, tá? Que aí a gente fala de dois mundos diferentes, que é o Kimball e o Imon. A gente vai estar falando sobre esses dois caras, que são considerados os pais da metodologia de implementação de sistema de Business Intelligence, tá? A gente vai ver alguns conceitos, tá? Tipos de dimensão, o Slowly Change Dimension, que é um cara hiper importante no projeto de BI e que é muito pouco utilizado e se utilizado, muito mal utilizado, pelo que eu tenho visto aí na minha experiência com BI. Ok? Aí a gente vai falar também sobre alguns conceitos das tabelas de fato e os tipos de métrica que a gente tem dentro de uma tabela de fato, que é um outro cara hiper mega importante para o modelo. Tá? E daí a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos de cubo multidimensional e os tipos que a gente tem. E daí eu vou mostrar para vocês aonde esses caras se encaixam dentro da arquitetura de uma solução de Data Warehouse e de Business Intelligence da Microsoft, tá? Aonde as ferramentas da Microsoft se encaixam dentro desse universo de Business Intelligence. Ok, pessoal? Então vamos iniciar, tá? Então, o problema das empresas e instituições, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é esses principais problemas. Bom, para que um gestor, o dono de uma empresa, consiga tomar decisões importantes acerca do negócio, tá? Ele necessita dos dados dessa empresa, tá? Mas geralmente quando a gente fala de uma empresa
grande ou mesmo de uma empresa que trabalhe com várias vertentes, a gente fala de dados que são chaves para a tomada de decisão do negócio, distribuídos entre múltiplos sistemas. Então, eu tenho o sistema de RH, eu tenho o sistema de vendas, eu tenho o sistema de entrega, eu tenho o sistema de pessoal. Então, para que eu ache a informação necessária para a tomada de decisão do negócio, eu levo muito tempo. Porque daí eu tenho que pedir para o cara do marketing me dar informação, eu tenho que pedir para o cara da venda me dar informação, eu tenho que pedir para o cara da entrega me dar essa informação, e eu preciso mesclar essa informação para que eu possa ter uma informação consistente para tomada de decisão. Então isso me demanda muito tempo, tá? E com base nisso, as questões fundamentais para que eu possa tomar a decisão para o meu negócio são muito difíceis de serem encontradas. Então, as minhas perguntas se tornam muito difíceis de serem respondidas. Elas demandam muito tempo para serem respondidas. E hoje, com toda essa evolução dos negócios, com tempo, tá, que é muito escasso hoje para tomada de decisões importantes, eu não posso ter esse gap de tempo para tomada de decisão. Eu preciso tomar a decisão de maneira muito acelerada, tá? E é aí que entra o sistema de Business Intelligence, tá? É aí que entra o Data Warehouse. O Data Warehouse, ele nada mais é do que um repositório central, tá? Para que eu possa ter os dados que são chaves para a tomada de decisão do negócio organizados, tá? E integrados para que seja fácil que eu tenha acesso a essas informações, tá? Então, tipicamente, um data warehouse contém grande volume de dados históricos, porque eu quero fazer comparações, eu quero saber como eram minhas vendas há 5 anos atrás comparadas ao ano de hoje, se elas decresceram, se elas aumentaram, eu quero saber quantas lojas eu tenho abertas, em quais lugares eu tenho abertas e se eu tive um decréscimo ou um aumento de vendas nessas lojas ao decorrer do tempo. Então, preciso de dados históricos. Então, esses dados históricos me toma um grande volume de espaço, então eu vou ter um grande volume de dados, tá? Bom, esse Data Warehouse ele tem que ser otimizado para pesquisa, então a gente vai falar um pouco sobre isso, diferente de um banco de dados de um sistema transacional, que ele preza transação, ele preza inserção de dados e update de dados, eu preciso ter um banco de dados, nesse caso, direcionado para pesquisa, tá? Então eu tenho que ter toda uma arquitetura e um modelo de dados voltado, tá, pessoal, para pesquisa de dados, para busca de informações. Geralmente, um Data Warehouse vai possuir carga de dados incremental em intervalos regulares. É uma outra diferença muito importante que a gente vai ver daqui a pouco para um sistema transacional. Enquanto no sistema transacional eu tenho inserção de dados ali feita em tempo real, dentro de um Data Warehouse eu vou ter inserção de dados feitas intervalos regulares. Geralmente, o que a gente chama de D-1. Geralmente, eu vou ter hoje o dado de ontem, tá? Então, na madrugada de hoje, eu vou ter uma carga de dados, tá? Que vai buscar os meus dados das minhas origens e trazer esses dados através dessa carga, tá? Para o meu banco de dados centralizado para que eu possa tomar a decisão hoje com base no dia de ontem, tá? Mas, Arthur, é sempre no dia de ontem? Não, a gente pode ter na hora anterior, a gente pode ter no minuto anterior, a gente pode ter real time, o que não é muito frequente, ou a gente pode ter dados agregados mensalmente, anualmente, tá? Depende da necessidade do negócio. Ok, pessoal? E um data warehouse tipicamente também provê, pessoal, a base para uma solução enterprise de business intelligence. Então, aí a gente já consegue ver a diferença de data warehouse para business intelligence. Business intelligence, pessoal, é o sistema ao apoio à tomada de decisão. Tá? Como o nome diz, inteligência de negócios. Data warehouse, pessoal, vai ser o coração do meu sistema de business intelligence. Tá? Vai ser o banco de dados com as informações centralizadas. Arthur, eu posso ter um sistema de BI sem um data warehouse? Sim, você pode. Tá? Porém, para uma solução enterprise, onde você tem vários sistemas, é muito difícil de você conseguir ter uma fonte da verdade, como a gente chama, aonde você tem esses dados integrados com qualidade, tá? Higienizados e integrados o suficiente para que sustente um apoio correto à tomada de decisão. Então, geralmente, pessoal, para uma empresa pequeno, médio ou grande porte, é meio improvável que você tenha um sistema de business intelligence sem um data warehouse, ok? Vamos para frente.
Então, pessoal, quais são as diferenças entre um sistema OLTP e um sistema OLAP, tá? Online Transaction Processing e Online Analytical Processing. Bom, enquanto o sistema OLAP, tá, ele provê a tomada de decisão, como o nome diz, processamento de dados analíticos, tá? Então, o sistema de OLTP ele provê, pessoal, um apoio a um sistema transacional. Como o nome diz, processamento de dados transacionais. Então, vamos lá, vamos ver algumas diferenças. Qual o foco do OLAP? O foco do OLAP é nível estratégico organizacional. Ele visa a tomada de decisão dos donos das empresas, tá? Enquanto no LTP, ele tem um foco no sistema operacional da organização. Então, ele foca as transações, ele foca, por exemplo, no sistema de compra e venda de livros, ele foca a compra, a troca, o estoque dos livros, tá? Performance. Quando a gente fala do sistema OLAP, a gente vê uma performance relacionada à leitura, busca de dados. Já no sistema LTP, a gente vê alta velocidade para manipulação de dados operacionais. Então, enquanto em um a gente vê busca de dados, no outro a gente vê inserção, update e delete de dados. Ok, pessoal? Estrutura dos dados, pessoal, no sistema OLAP, será feita de maneira multidimensional. Ok? A gente vai verificar o que é isso quando a gente for ver a modelagem dimensional Style Snowflake. Tá? O LTP ele vai ver uma estrutura normalizada, tá? Onde a gente vai ter tabelas de negócio, onde a gente vai ter três formas normais para que a gente possa priorizar uma melhor inserção de dados e uma menor redundância de informações, tá? Armazenamento. Dentro de Data Warehouse, a gente tem um grande volume de armazenamento. Geralmente, dentro do sistema OLTP, a gente tem um pequeno volume de armazenamento, porque os dados geralmente não têm histórico, eles sofrem alterações ao longo do tempo, ok? Abrangência. OLTP, a gente vê uma abrangência técnica, que visa a organização de uma maneira geral, ou os clientes, tá? No caso de sistema de compra e venda de produtos. A abrangência no sistema OLAP é relacionada a gestores, tá? Então, não é todo mundo que vai ter acesso a um sistema de BI. Geralmente, quem tem acesso ao sistema de BI são pessoas que têm poder para a tomada de decisões, ok? Qual a frequência de atualização? Geralmente no sistema OLAP, nós temos uma frequência D-1, como foi explicado agora há pouco. O dado de hoje, que está sendo visto hoje, ele é o dado relacionado a ontem, geralmente. Ok? A frequência de atualização do sistema LTP é atual, é agora. Tá? Se eu efetuar uma compra de um livro agora no sistema, agora mesmo esse dado vai ser inserido, ou alterado, ou deletado dentro da minha base de dados. Geralmente no sistema OLAP, a gente tem um dado não volátil. Tá? Ou seja, os dados não sofrem alteração. Logo, se eles sofrem alteração, eu perco a minha fonte da verdade. Se eu altero o meu dado de ontem, quando eu for analisar ele amanhã, eu não vou ter a mesma informação que eu tive hoje. Tá? Então, hoje meu dado estava 100, o dado de ontem. Se eu alterei para 200, quando eu for ver amanhã, uai, mas esse dado não deveria estar 100? Por que ele agora está 200? Então, eu perco a minha fonte da verdade. Já a volatilidade no sistema LTP é passível de modificação. Então, tem um dado volátil, ok? No sistema LTP. Tipo de permissões nos dados, geralmente um OLAP é relacionado a somente leitura. Logo, eu não quero que o meu usuário altere informações. Já no sistema LTP, é um dado de escrita e de leitura, porque eu quero que o meu usuário, dependendo, obviamente, do nível desse usuário e dependendo do sistema que eu estiver relacionando a esse usuário, eu quero que esse sistema ou que esse usuário altere as informações do sistema LTP, ok? Para um cadastro, para uma compra, para o cadastro de informação de alguém. Tudo bem? Vamos prosseguir, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida de um sistema de BI, ok? Então, pessoal, assim como todo sistema, é óbvio que esse sistema tem um início, um meio e um fim, sendo que esse fim pode não ser um fim, ele pode ser uma reconstrução do sistema. Ou seja, ele pode ser só um upgrade desse sistema, tá? Então a gente vai entender um pouco o que eu estou querendo dizer com isso. Então, bom,
Um sistema de BI, pessoal, geralmente inicia-se com entrevistas com o usuário final, para poder entender assuntos como o que ele necessita, quais as perguntas que ele precisa que sejam respondidas através dos dados, ok? E a gente precisa identificar aonde esses dados estão e quais são esses dados. Então, por exemplo, você faz entrevista com o cliente e você percebe que ele necessita de uma informação cujo a resposta dessa informação não é possível de ser dada com o dado que ele tem, porque o sistema transacional dele não permite a inserção dessa informação. Então, é importante que você, nessa primeira etapa, você identifique os dados através das entrevistas com o cliente, ok? No segundo momento, pessoal, a gente entra no planejamento da solução de BI. Então, essa é uma solução enterprise ou uma solução departamental? É, essa é uma solução aonde eu vou precisar do dado D-1 ou dado da hora anterior ou dado atual. É um BI online, tá? Eu preciso de um dado autodisponível, ou seja, é crítico o sistema a ponto de eu não poder ficar nem um minuto sem ele ou não. Então, você vai planejar a arquitetura dessa solução de Business Intelligence, tá? Nessa segunda etapa. No terceiro momento, pessoal, a gente tem a criação do modelo dimensional, tá? Então é aí que a gente vai definir quais as dimensões e quais os fatos. Acalmem-se, eu vou explicar mais na frente o que são esses dois caras, ok? Então aí nesse passo, que é esse terceiro passo, a gente tem a criação do Data Warehouse, que é o nosso banco de dados analítico dimensional. Tá? Na quarta etapa, a gente fala da criação do processo de ETL, tá, pessoal? O que é ETL, Arthur? Extract, Transformation, Load. Extração, transformação e carga de dados. É através desse cara, tá? Que é um conceito e a gente usa uma ferramenta para poder fazer isso, que a gente extrai os dados das origens, das várias origens, tá? Ou dos arquivos, ou de uma origem só para o Data Warehouse, tá bom? No passo 5, pessoal, a gente tem a criação dos cubos de visualização. Arthur, é necessário em todo projeto de Business Intelligence que eu tenha um cubo? Não. Tá? Tudo depende. Depende da quantidade de cálculos que você vai fazer, depende da quantidade de informações que você tem, depende da complexidade dos seus relatórios, tá? E a gente vai entender o porquê de o cubo ser tão importante para nesses casos, tá? Mais um pouco lá na frente. Tudo bem? Aí no passo 6 a gente tem a criação dos relatórios, tá? Então, para você que acha que Analytics, que BI, que Big Data, que Data Science é somente relatório, a gente percebe que esse cara está lá na frente, tá? Relatório é um cara que só pode ser gerado após toda uma arquitetura ser construída por detrás. Ok? No passo 7, pessoal, a gente tem aí os testes e melhorias da solução, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Sempre, sempre, sempre em 99,9% dos projetos, tá? Depois que você criar os primeiros relatórios, o usuário final vai olhar e vai dizer: mas bem aqui está faltando uma informação. Mas não era bem isso que eu queria dizer, tá? Porque sempre rola esse ruído na comunicação. Ok? Então, aí você tem os testes, onde você vai poder observar se os dados estão batendo, se as informações condizem com o que o usuário final espera, com o que ele quer, e as melhorias de solução. Então, aí você vai poder implementar pequenas alterações ou alterações até um pouco maiores, de acordo com a necessidade do cliente depois da primeira entrega, ok? E daí no passo 8, a gente tem uma preparação para uma nova versão, seja uma reconstrução do projeto, tá? Ou seja, novas implementações. Tudo bem? Então, esse é o ciclo de vida de uma solução de BI. Pessoal, a arquitetura de um sistema de Business Intelligence geralmente se resume a isso. Nós temos aí várias origens ou uma origem somente, então a gente pode ter um banco de dados na nuvem, a gente pode ter arquivos, sejam eles TXT, Excel, CSV, XML, de vários e vários formatos, tá? A gente pode ter um Master Data Management, que é o Master Data, que é um outro conceito que, se vocês quiserem dar uma pesquisada, se quiserem conversar depois, a gente pode conversar, tá? E daí a gente pega todas essas informações, tá? Inerentes, obviamente, à necessidade do negócio, e joga tudo isso no processo ETL, que é a extração, transformação e carga de dados. Tá bom? Dentro desse processo de ETL, um passo muito importante que raramente é implementado é o processo de limpeza de dados, tá? Onde você faz uma higienização dessas informações, ok? E daí
Após isso, a gente joga essas informações para o Data Warehouse, ok? E daí, do Data Warehouse, a gente pode direto consumir essas informações dentro de um relatório, tá? Que são os reportes, KPIs, scorecards, dashboards, ou, dependendo da complexidade dessas informações, a gente pode criar modelos de dados, que são os cubos multidimensionais, para que só então, depois dos cubos, esses dados sejam consumidos dentro dos relatórios, ok? Então, geralmente essa é a arquitetura de um sistema enterprise de business intelligence. Ok, pessoal? Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, tá, e metodologias de criação de um data warehouse. Tudo bem? Então, pessoal, a gente vai começar falando um pouco sobre o pai, tá, do sistema de BI, que é um cara chamado Bill Immon, tá? Esse cara criou o primeiro conceito de data warehouse em meados dos anos 60, tá? 60 para 70. E ele criou o que a gente chama de modelo de data warehouse centralizado, tá? Bom, levando em consideração a época, tá, em que o armazenamento de informações era muito caro, a gente não tinha espaço, tá, para poder armazenar informações, ele criou um modelo de análise de dados onde você tinha um banco de dados ODS, tá, um Operational Data Store, tá, ou Data Warehouse, tá? E que através das informações desse Data Warehouse, você criava os pequenos data marts para o armazenamento das informações departamentais, tá? Então você tinha aí do Data Warehouse os pequenos modelos departamentais, tá? Esse cara era meio normalizado, meio desnormalizado, tá? E a gente não tinha dentro desse cara histórico de dados. As informações eram voláteis, tá? Então a gente tem que levar em consideração toda a história, tá, por detrás disso. Ele fez a melhor coisa que ele poderia fazer numa época em que o armazenamento de dados era muito caro. Tá? Com base na arquitetura centralizada de Bill Immon, veio um outro cara em meados dos anos 90, chamado Ralph Kimball, e criou o que a gente chama de Data Warehouse departamental. Tá? Onde nessa abordagem nós temos a criação de pequenos datamarts totalmente desnormalizados, tá? Sendo que esses datamarts atendem áreas específicas da empresa, tá? E através aí de dimensões que a gente chama de conformity dimensions, tá? Que são dimensões conformadas ou conformidadas, a gente tem a interligação das informações desses datamarts, tudo bem? Então, nesse cara, a gente envolve pequenos é, pequenos modelos orientados a assunto, a gente tem dados temporais, a gente tem dados não voláteis e a gente tem integração de informações. Tudo bem, pessoal? E daí, pessoal, a gente tem uma outra arquitetura chamada de Hub and Spoke, que ela nada mais é do que um Data Warehouse Enterprise, aonde, por exemplo, deixa eu citar um exemplo para vocês. Vamos supor uma grande empresa, tá, que tenha uma filial em cada um dos estados, tá, mais o Distrito Federal. Então a gente tem 27 filiais dessa empresa é, ao redor do Brasil. As informações dessas filiais elas devem ser analisadas pela diretoria e pelos gestores de cada filial. Então a filial 1 pode querer saber como é que estão as vendas, enquanto a filial 2 tem problema com estoque, enquanto a filial 3 está querendo captar mais clientes. Tá? Então a gente tem aí 3 problemas diferentes para cada uma das filiais que precisam ser atendidos. Então a gente vai ter um sistema de data warehouse com foco, tá, em cada uma das filiais por um problema diferenciado, com respostas diferenciadas. Só que nós temos uma diretoria nacional dessa empresa. E a diretoria nacional dessa empresa, ela necessita de informações de todas as filiais para tomada de decisão. Então a gente tem aí nesse cara 27 data warehouses que vão atender cada uma das filiais e um data warehouse centralizado que vai atender a diretoria nacional. E esses caras conversam entre si. Tá? Então, eu vou ter informações que são default, né, padronizadas em cada um dos 27 data warehouses, e essas informações vão ser levadas para o meu data warehouse centralizado, que pode ou não também levar informações para cada uma das minhas filiais. Então, resumidamente, nessa arquitetura de modelagem, a gente tem essa conversação entre esses data warehouses das pequenas empresas e da empresa central. Tudo bem, pessoal?
Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças dos dois tipos de modelagem dimensional para um projeto de Data Warehouse, tá, pessoal? Então, a gente fala do Star Scheme e do Snowflake Scheme, tá? Então, quando a gente fala de Star, a gente está falando de Ralph Kimball. Quando nós falamos de Snowflake, a gente está falando de Bill Inman, tá? Geralmente, não é possível você criar um projeto totalmente puro, nem de um nem de outro. Geralmente a gente usa nos projetos um modelo híbrido, tá? A gente usa um pouco da metodologia dos dois, ok, pessoal? Bom, como a gente pode ver, no modelo STAR a gente tem dimensões que conversam única e exclusivamente com as tabelas de fato, ok, pessoal? E quando a gente fala de Snowflake, a gente fala de uma hierarquização de informação através de dimensões. Então, nada mais é do que a gente ter aí um pouco de normalização de dados, tá? Então, a gente tem aí uma normalização de dados executada dentro das dimensões, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais o que é dimensão, o que é fato, agora nos próximos slides. Primeiramente, pessoal, o que são as dimensões, tá? Dimensões são tabelas, tá? Que guardam dados por assunto, tá? Então, eu tenho dentro do meu negócio o cliente, eu tenho dentro do meu negócio as lojas, tá? Eu tenho dentro do meu negócio os vendedores, eu tenho dentro do meu negócio a localidade onde a loja tá, ok? Então, cada uma dessas informações relacionadas ao meu negócio e ficam localizadas dentro de dimensões, ok? Mas Arthur, o certo não é que eu normalize as informações? Então, por exemplo, eu tenho dado de cliente. Informações inerentes ao cliente são, por exemplo, nome, CPF, RG. Ok, isso fica dentro da tabela de cliente. Mas e telefone? Geralmente, telefone eu tenho mais de um telefone, então geralmente a gente normaliza, cria uma tabela de telefone e linka essa tabela de telefone à tabela de cliente. A mesma coisa a gente faz com endereço, tá? Não, gente. Quando a gente fala de um projeto de BI, a gente quer facilitar a busca de informações. Logo, quanto menos join eu fizer para que eu obtenha informação, melhor. Logo, eu tenho que conseguir colocar essas informações dentro de uma tabela só. Certo? É um pouco confuso aí para a galera, é um pouco inaceitável, né, para a galera que trabalha aí com modelos transacionais, mas basicamente BI é isso, desnormalizar, é bagunçar a informação, tá? Bom, pessoal, geralmente não se prioriza dentro das tabelas de dimensão normalização de dados, que é o que a gente faria no modelo Snowflake. Em algumas situações não é possível desnormalizar completamente, tá? Aí a gente tem alguns conceitos como Bridge Table, vocês podem pesquisar depois. E, pessoal, os dados da tabela de dimensão são desnormalizados, são também chamados de dimensões hierárquicas, tá? Então a gente vai entender o que é uma dimensão hierárquica. Bom, basicamente, pessoal, uma dimensão hierárquica é uma dimensão onde eu tenho que seria um relacionamento de um para muitos, tá? No meu sistema transacional. Por exemplo, um país tem vários estados, mas um estado só pode estar dentro de um país. Isso é um relacionamento de um para muitos. Um estado tem várias cidades, mas uma cidade só pode estar dentro de um estado. Isso é um outro relacionamento de um para muitos. Então, quando a gente fala de conter numa tabela país, estado e cidade, a gente está falando de uma dimensão hierárquica, porque eu vou ter uma hierarquia dentro dessa dimensão, ok? Quando eu falo de uma dimensão não hierárquica, eu estou falando de dimensões que eu não tenho esse relacionamento de um para muitos dentro dela, que é também chamada de dimensão de nível único, tá? Que é, por exemplo, uma dimensão de tipo de pagamento. Eu só vou ter lá pagamento em dinheiro, pagamento em cheque, pagamento em cartão de crédito ou cartão de débito. Ponto. Eu não tenho hierarquia dentro dessa dimensão. Ok, pessoal? Bom, agora a gente vai ver alguns tipos de dimensão, tá? Então a gente tem aí o que a gente chama de dimensão conformada, tá? Que é uma dimensão que nada mais é que é uma dimensão que nada mais nada menos se linka em duas tabelas de fato diferentes. Tá? Então a gente vai ver o que é a tabela de fato um pouco mais na frente. A tabela de fato nada mais é do que a tabela de negócio. A gente vai entender um pouco mais na frente o que é esse cara. Mas uma dimensão conformada, ela se linka em mais de um fato.
um, 2, 3, 4, depende da dimensão. Por exemplo, geralmente, num sistema de BI Enterprise, eu tenho somente uma tabela de cliente. E é claro, o fato de vendas, o fato de marketing, o fato de reclamações, cada um desses fatos vai ter um link com a dimensão de cliente. E essa dimensão vai ser uma dimensão única. Tá? A dimensão de tempo, uma dimensão única, a dimensão de localidade, uma dimensão única, ok? Bom, a gente tem também a dimensão Role in Play. Cara, é um nome interessante, bonitinho em inglês, para nada mais, nada menos do que dizer o seguinte: essa dimensão, a chave dela se liga duas ou mais vezes com o mesmo fato, tá? Por exemplo, a dimensão de tempo, tá? Eu tenho aí a data de entrega na minha tabela de vendas, eu tenho a data de compra e tenho a data de pagamento. Ah, Arthur, eu vou ter que ter uma tabela de tempo para a data de pagamento, uma tabela de tempo para a data de venda e uma tabela de tempo para a data de pagamento? Não, eu tenho uma tabela de tempo. E a chave da tabela de tempo vai se linkar com cada uma das três chaves, tá? Isso é o que a gente chama de uma dimensão role in play. Ok, pessoal? A gente tem aí, pessoal, também as dimensões degeneradas. Pessoal, um conceito bem interessante, tá? O que é uma dimensão degenerada, pessoal? Imagina o seguinte, eu tenho no meu negócio a informação de nota fiscal, ok? A nota fiscal nada mais é do que um número, tá? Incremental, relacionado a uma compra de um cliente, e dentro de cada uma dessas notas fiscais eu vou ter várias informações de produto, certo? Essa informação de nota fiscal, ela não está relacionada à tabela de fato, porque ela é um atributo do meu negócio, tá? Mas ela também não está relacionada à tabela de cliente, ela também não está relacionada à tabela de produto, tá? Então, o que normalmente as pessoas fazem nesse caso? Criam uma tabela de dimensão física com a chave da dimensão e a informação da nota fiscal. Ou seja, eu estou criando um join a mais para uma informação única, certo? E qual a ideia do nosso sistema de BI? Diminuir a dificuldade na busca de informação. Então, como eu tenho uma única informação para essa dimensão de nota fiscal, o que eu faço com ela? Eu coloco ela dentro da tabela de fato. Tá? Então, essa dimensão ela é degenerada porque ela não possui uma tabela física para ela. Ela vai para dentro da tabela de fato. Certo, pessoal? Se vocês tiverem dúvida no entendimento desse cara, vocês podem me chamar aí em inbox depois, tá? Nos contatos que eu vou deixar para vocês e a gente conversa e eu explico melhor para vocês. É um conceito realmente bem legal, mas um pouco complexo de ser entendido. A gente tem também aí, pessoal, o que a gente chama de Junk Dimension, tá? Que é a dimensão Junk, também traduzida para dimensão lixo. Pessoal, por que lixo? É porque o dado não serve? Não. Eu acho essa nomenclatura bem tosca, digamos assim, tá? Para essa informação. É uma tabela bem legal, pessoal. Imagina o seguinte: a gente tem vários códigos no nosso sistema transacional. Por exemplo, informação de tipo de compra e informação de local de compra. Por exemplo, eu quero saber se o cara comprou é, atacado varejo, eu quero saber se ele comprou online ou em uma loja e eu quero saber o tipo de pagamento, ou seja, se foi crédito, débito, cheque ou cartão ou dinheiro, tá? Então eu teria aí quatro dimensões diferentes para informações muito pequenas, tá? Que são flags, que são textos isolados, que são informações inerentes ao negócio, mas que aumentariam joins no meu sistema. Então, novamente, a ideia é diminuir joins, é facilitar a pesquisa. Então, o que a gente faz? Nesses casos, a gente pega essas três informações e faz um cross-join desses caras. Isso mesmo, cross-join. A gente vai pegar todos por todos. Então, eu vou ter uma tabela de dimensão aí com 200, 300 registros, tá? Cujo a minha chave vai ser única para cada um dos links dessas informações. Então, eu vou ter uma dimensão única que armazena todas essas informações, todas essas flags, tá? Inerentes ao negócio. Essa é uma dimensão chamada Junk Dimension, tá? Pessoal, a gente tem também a dimensão que a gente chama de dimensão estática. Então são nomes aí, tá? Para que a gente possa falar de coisas bem básicas. O que é uma dimensão estática? É uma dimensão que não precisa de carga de ETL, tá? Para a inserção das informações, tá? Então, por exemplo, o que seria uma dimensão estática? A dimensão de tempo. Eu vou carregar aí, sei lá, o meu negócio começou no ano 2000 e eu vou carregar até o ano de 2050. Então, eu vou ter aí esse range de 2000 a 2050 e essa dimensão nunca mais vai precisar ser carregada. Dimensão de localidade, de região. A gente não tem aí
estado trocando de país, ou cidade trocando de estado, ou um estado sendo gerado todo dia. Então a gente pode considerar que essa dimensão de localidade é uma dimensão estática. Ela não precisa de uma carga de ATL para ela. Tudo bem, pessoal? Dimensão de tempo, pessoal, é uma das dimensões mais importantes do sistema de BI, porque o sistema de BI é um sistema histórico. Então, eu preciso ter o meu dado temporal analisado nesse dado histórico. Então, a ideia não é facilitar a pesquisa. Então, geralmente, quando a gente cria um relatório no sistema transacional, quando o cara quer saber as informações anuais, quando ele quer saber as informações mensais, a gente pega uma data específica e trabalha dentro do relatório a criação do ano, a criação do mês, a criação do trimestre, através dessa data. Tá? A gente cria queries, a gente cria funções para poder capturar isso. Então, dentro dessa dimensão de tempo, a gente já tem tudo isso pré-criado. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter na linha 1 o dia 1 do mês 1 do ano de 2000, que me diz que um mês é janeiro, que me diz que eu estou no primeiro semestre, que me diz que eu estou no primeiro trimestre, que me diz que eu estou no primeiro trimestre. É, ok, a linha 2 vai ser o dia 2 do mês 1 do ano 2000, cujo o mês é janeiro, cujo o bimestre é um, e etc, etc, etc. E assim a gente vai linha a linha, dia a dia, por todo o tempo da dimensão de tempo quando ela for gerada, certo? Então, o que isso quer dizer? Quando eu fizer o join dessa dimensão de tempo com o meu fato, se eu quiser analisar por mês, eu já tenho essa informação numa das colunas. Então, basta que eu faça a agregação por uma das colunas da tabela de dimensão, tá? Outro conceito bem interessante, a gente não tem muito tempo, se vocês quiserem estressar esse conceito comigo, por favor, me chamem e a gente tira as dúvidas depois, ok? Deixa eu falar um pouco sobre Slowly Change Dimension, tá? Que aí a gente tem uma frase de Ralph Kimball que diz que todo DW é permeado pelo conceito de tempo, tá? E que o tempo não está relacionado só ao fato, mas está relacionado também às dimensões. Deixa eu falar, a gente vai passar um pouco rápido por esse conceito, porque eu tenho realmente pouquíssimo tempo para poder falar de tudo, é muita informação. Se vocês quiserem conversar depois, eu estou à disposição, tá? Então, pessoal, o Slow Change Dimension, ou mudança lenta de dimensão, diz respeito às mudanças que ocorrem em dimensões que impactam a análise de dados histórica, tá? Esse cara é chamado dessa forma, pessoal, porque essas mudanças geralmente acontecem com menor frequência do que acontece numa tabela de fato. Novamente, esperem que vocês vão entender o que é um fato, ok? Certo, pessoal. Então a gente tem aí 6 a 8 tipos de Slow Change Dimension, mas a gente vai falar dos três principais. O primeiro nada mais é do que a sobrescrição de dado. Então, eu tinha aí no primeiro momento do tempo o Arthur Luiz em Brasília. Agora, no segundo momento do tempo, eu tenho o Arthur Luiz no Rio de Janeiro. Basicamente, eu dei um update na informação, certo? Então, Arthur, é isso? Eu estou chamando um update dentro do BI de Slow Change Dimension tipo 1? É exatamente isso, pessoal. Bom, o que seria o tipo 2, pessoal? Seria eu ter uma coluna com registro atual e uma coluna com registro antigo, tá? Quando que seria interessante de usar isso, pessoal? Não é muito utilizado esse tipo, mas eu vou dar uma situação interessante. Por exemplo, imaginem um sistema do governo que precisa saber aonde a pessoa nasceu e aonde a pessoa está atualmente, tá? Por que isso? Não sei. Para alguma tomada de decisão governamental, certo? Mas no primeiro momento do tempo, diz o seguinte, que a naturalidade do Arthur é no Maranhão e que a localidade atual dele é nula, tá? Quer dizer que ele nasceu no Maranhão e ele está no Maranhão. Poderia ter, inclusive, estar a localidade atual Maranhão, não teria problema. No segundo momento do tempo, pessoal, o Arthur mudou do Maranhão para Brasília. Então eu tenho a localidade atual do Arthur, Brasília, e a naturalidade dele continua Maranhão, certo? No terceiro momento do tempo, pessoal, eu continuo com a naturalidade do Arthur Maranhão, só que a localização atual do Arthur mudou. Ele está no Rio de Janeiro. Tá? Então, esse é um tipo de slow change dimension não muito utilizado, mas vocês podem ir através do conceito procurar aí aonde encaixar esse cara no sistema de vocês. Um outro cara, pessoal, que é o Slow Change Mesh tipo 3, que é a criação de uma nova linha de registro, guardando o registro histórico da dimensão, é um cara muito legal de ser usado, mas muito mal utilizado ou não utilizado quando deveria, tá? Então, basicamente, eu tenho um primeiro momento no tempo, onde o Arthur Luiz mora em Brasília, e esse registro iniciou no dia 7 de 4 de 2014,
tá? E ele é válido até a atualidade. No segundo momento do tempo, pessoal, eu tenho o Arthur Luiz mudando de Brasília. Então, o que vai acontecer no registro de Brasília? Vai acontecer que ele teve uma data de fim. A data de fim dele foi a data do dia 10 de 1 de 2015, que foi quando o Arthur mudou de Brasília para o estado do Rio de Janeiro, aonde eu vou ter uma outra linha com um novo ID, identificando a nova localidade do Arthur, com a data de início igual à data de fim do registro anterior e a data de fim nula, tá? Então, esse cara é um cara bem legal de ser usado. Novamente, me coloca à disposição para dúvidas, para a gente poder conversar sobre esses caras, tudo bem? Será um prazer para mim. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a tabela de fato. A gente tem falado tanto fato, fato, tabela de fato, dimensão ligada em fato, mas o que é a tabela de fato, tá? Então, aqui é uma outra frase de Ralph Kimball, tá? Está aí no livro dele chamado The Data Warehouse Toolkit. Se vocês quiserem, eu posso passar o link para vocês para download. É um livro que é considerado aí por muitos a bíblia do sistema de BI, tá? Então ele diz o seguinte, que as tabelas de fato são a base do armazém de dados ou data warehouse, tá? Nelas contém as medições fundamentais da empresa e elas são ao final da maioria das consultas da Warehouse, tá? Então, o que que a gente tem nessa primeira frase, pessoal? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: dentro da tabela de fato é que eu vou ter em cada uma das linhas as minhas medições, tá? As minhas métricas. Então, eu vou ter aí, por exemplo, na linha um o cliente Arthur foi até a loja do Conjunto Nacional em Brasília, falou com o vendedor Ricardo e adquiriu um produto geladeira no valor de R$ 899, pago de 2 vezes no cartão, tá? Então, cada uma dessas informações, o cliente, o vendedor, a localidade, a loja, o horário, tudo isso se torna uma chave na tabela de fato, tá? Que nada mais é do que a chave que identifica esses caras dentro de suas respectivas dimensões. Porém, a informação quantidade um e valor 899, esses caras ficam guardados dentro da tabela de fato, tá? Então, o que que a gente tem dentro da tabela de fato? A gente tem chaves, que são as foreign keys de cada uma das dimensões, métricas, tá? Que são quantidades e valores, e possivelmente, caso exista, dimensões degeneradas, que são as informações que a gente viu, que por não possuírem uma dimensão física, ficam contidas dentro da tabela de fato, tá? Um outro ponto importante de ser falado acerca da tabela de fato é a definição do grão do negócio, tá? Então vamos lá, o que é o grão, pessoal? A gente fala muito disso. É o seguinte, eu quero analisar em que loja e com que vendedor aquele produto foi comprado. Então, quando eu falo disso, eu digo o seguinte, que eu vou ter informação a nível de cliente, tá? A nível de vendedor e a nível de produto. Então, eu sei o seguinte, que aquele cliente comprou aquele produto com aquele vendedor ou aqueles produtos com aquele vendedor, tá? Então, eu consigo chegar eu consigo descer aí do estado para a loja e da loja para o vendedor, certo? Porém, vamos supor que a informação de vendedor não seja relevante para análise, mas sim por loja. Então, eu vou ter o seguinte, que aquele cliente naquela loja adquiriu aqueles produtos. Tá? Então, essa informação pode vir quebrada por produto ou pode vir agregada por loja. Tá? Então, quando a gente faz isso, ou agrega essa informação, ou desconsidera a chave da dimensão de vendedor, a gente está determinando o grão dessa tabela de fato. Então, se futuramente eu quiser ver essa informação por vendedor ou por produto, não vai ser possível. Então, determinar qual grão tá, do fato do negócio é muito importante no início da construção de projeto de BI. Ok, pessoal? Então, agora a gente vai falar um pouco dos três tipos de métrica que a gente tem dentro dessa tabela de fato. Tá? Então, a gente tem aí a métrica aditiva, tá? Que é uma métrica que pode ser sumarizada em qualquer situação de análise. A gente tem a métrica semi-aditiva, que elas só podem ser sumarizadas em casos específicos de análise, e a gente tem as métricas não aditivas, que elas nunca podem ser sumarizadas. Vamos entender esses caras aqui um pouquinho, pessoal, porque é importante a gente entender isso. Primeiramente, a métrica aditiva, tá? Então, é geralmente a mais utilizada, é geralmente a mais vista, tá? Então, vamos falar aí um pouco de alunos. Imagine que você está construindo um sistema de BI para uma instituição de ensino.
Se eu analiso a quantidade de matrículas por turma, por curso, por polo, por instituição de ensino, por professor, tá? Independente, ou por aluno, né? Porque eu tenho aí a matrícula, um aluno pode estar matriculado em mais de um curso. Independente do tipo de dimensão que eu estou analisando e do atributo da dimensão que eu estou analisando, eu vou ter o mesmo número, se sumarizado, tá? Então, se eu tenho 100 matrículas por instituição, eu vou ter 100 matrículas por turma, eu vou ter 100 matrículas por sala. Então, independente de que dimensão ou que atributo eu utilize para sumarizar, eu vou ter a mesma quantidade, ok? A métrica semi-aditiva, pessoal, é a mais perigosa. Ela está relacionada aí a estoque e saldo bancário, tá? Então, eu gosto de usar como exemplo o saldo bancário. Imagina o seguinte: hoje o Arthur tem R$ 100 na conta e ele efetuou um pagamento de 50, ok? Amanhã o Arthur tem R$ 50 na conta e daí ele efetuou um outro pagamento de 30. Depois de amanhã, o Arthur recebeu mais R$ 30. Então ele iniciou com saldo de 20 e terminou com saldo de 50, tá? Então eu posso dizer que o saldo do Arthur é a sumarização do saldo diário? Não. Se eu fizer isso, eu vou dizer que o Arthur tinha 70 mais 50 mais 30, tá? E não, o Arthur na verdade tem 30, certo, pessoal? Então, pessoal, essa métrica semeditiva, ela quer dizer que nesse caso específico, eu não posso efetuar a sumarização por todos os atributos ou por todos os grãos de atributo das minhas tabelas de dimensão, tá? Então, ela é perigosa, você tem que tomar cuidado ao utilizar uma métrica semeditiva dentro do seu negócio, tá? E a métrica não aditiva, como já pode ser esperado, é uma métrica que ela nunca pode ser sumarizada. Por exemplo, imagine que eu tenho um fato agregado de percentuais de vendas mensais, tá? Então, não posso dizer que anualmente, se eu tive um percentual no mês um de 30 e no mês 2 de 40, que no ano eu tive um saldo de 70. Isso não, eu não posso sumarizar um percentual, certo? Então, a métrica não aditiva nada mais é do que uma métrica que não pode ser sumarizada de maneira nenhuma, tá? Ok, pessoal. Agora a gente vai ver um pouco sobre o conceito de cubo, tá? Então, pessoal, o cubo é uma estrutura multidimensional que armazena as informações do sistema de BI, tá? Então, aí, um armazenamento de informações relacionadas a um determinado assunto, de maneira a permitir, tá, que sejam montadas várias combinações de análise dentro desse assunto, tá? Bom, pessoal, aí a gente tem alguns conceitos, tá, relacionado a cubos, que são o Slice and Dice e o Drill Down e o Drill Up, tá? Então são nomes estranhos, nomes em inglês aí, que a gente não é muito familiarizado com isso, mas são conceitos bem simples, tá? Então a gente vai tentar simplificar para que vocês possam fixar o que que são esses caras. Então, Slice and Dice, pessoal, nada mais é do que dentro do cubo você reduzir esse cara para um mundo menor. Então você trabalha em cima de um mini cubo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem aí a dimensão de tempo, a gente tem a dimensão de localidade e a gente tem a dimensão de cliente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mês de janeiro, então eu estou filtrando o tempo, eu vou pegar uma das lojas, eu estou filtrando a localidade, eu vou pegar um dos clientes, então eu estou filtrando os meus clientes, tá? Então, quando eu faço isso, eu trabalho em cima de uma pequena porção das informações de cada uma das dimensões. Isso é o Slice and Dice, tá? Então, seria eu fazer um where dentro de uma query, tá? Para que fique um pouco mais claro para quem já trabalha com banco, o que, que é esse Slice and Dice. Tá? Então, pessoal, o drill down e o drill up, o que, que seriam esses dois caras? Então, a gente já viu o que, que é o conceito de hierarquização de dimensão. Então, eu fazer um drill down seria eu navegar de cima para baixo dentro de uma hierarquia de uma dimensão. Então, se eu estou em país, eu desço para análise de estado e eu desço para análise de cidade. O que, que seria o drill up? Seria eu fazer o contrário. Eu estou na análise de cidade, eu subo para análise de estado, depois eu vou para análise de país. Tá? Então, são conceitos aí que possuem nomes em inglês um pouco complexos, mas que são conceitos simples. Tá? Então, pessoal, agora a gente fala um pouco sobre os tipos de cubo, tá? A gente tem três tipos de cubo multidimensional. A gente tem o cubo Molap, que nada mais é do que, na tradução, o
multidimensional OLAP, tá? Que é onde eu trabalho com uma arquitetura OLAP tradicional, que o meu armazenamento é feito em formato de cubo multidimensional, tá? Então, é um formato proprietário da ferramenta, e não é um mesmo formato de banco de dados. Então, assim, eu não tenho como trabalhar com a linguagem SQL, por exemplo, para poder consultar essas informações. Tenho que trabalhar, então, com uma linguagem que a gente chama de MDX, que é o Multidimensional Expression, tá, pessoal? Por ser um formato proprietário, por eu ter que trabalhar com uma linguagem diferenciada dentro desse cara, eu tenho, obviamente, um maior gasto de tempo na criação e na manipulação desses caras. Então, esse é o ponto negativo, tá? Do modelo MOLAP. Mas qual é o ponto positivo? Ele possui um alto desempenho, porque dentro do armazenamento do cubo MOLAP, eu tenho todas as sumarizações das hierarquias e de todos os cálculos pré-formatadas. Então, quando o usuário final consulta esse cara, ele já vai lá e busca essa informação calculada. Eu não tenho que calcular isso em tempo de execução, tá, pessoal? Então aí eu tenho o tipo de cubo rollup, tá? Que nada mais é do que relational OLAP. Tá? Então, quais são as características? Eu armazeno esse cara em formato de banco de dados relacional. Tá? Então, eu não tenho formato proprietário, eu posso consultar esse cara aí em formato TSQL, PLSQL, dependendo do banco de dados que eu estiver usando. Tá? A manipulação do slice and dice é feita através de where na query. Então, eu coloco ali um where e faço um filtro dentro da minha dimensão, dentro do meu fato. Tá? Eu tenho um baixo desempenho, obviamente, porque isso tudo é feito em tempo de execução. Então, eu vou criar esses filtros no meu where e eu vou criar esses cálculos dentro do meu select, dentro de uma view, dentro de uma procedure, dentro de uma função, tá? E quando o meu usuário final for consultar esse cara, ele vai fazer todos esses cálculos em tempo de execução. Um outro ponto negativo é que eu estou limitado pela funcionalidade do SQL. Então, dependendo do slice and dice que eu queira fazer, eu vou poder ou não fazer isso dentro do meu where, tá? Que é um problema que eu não tenho dentro do meu MOLAP. Tá, pessoal? Mas um ponto positivo é que, para o pessoal que já é familiarizado com o SQL, que já é familiarizado com o modelo relacional, com a forma como as tabelas conversam nos joins, a gente vai ter um tempo menor para a construção desse cara, tá? E a gente tem aí também o cubo OLAP, que nada mais é do que o hybrid OLAP, que é a combinação das vantagens do MOLAP e do ROLAP, tá? Então, para cálculos mais complexos, para situações mais complexas de negócio, onde eu preciso de um slice and dice mais complicado, eu trabalho aí com o meu cubo MOLAP. Mas para situações mais tranquilas, onde eu não tenho um cálculo tão complexo, onde eu não tenho filtros tão complicados, eu trabalho aí no modelo ROLAP, tá? Construindo aí com queries, com procedures, com funções, com views. Ok, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura de uma solução de Business Intelligence usando ferramentas de BI da Microsoft, tá? Então, num primeiro momento, pessoal, a gente fala aqui da origem dos dados, tá? Então, eu tenho aqui o Microsoft Azure SQL Database, eu tenho o Microsoft SQL Server Database Engine, eu tenho o SQL Server Master Data Services, tá? Que são possíveis origens de dados usando aí a plataforma da Microsoft, tá? Então, essas origens aqui, elas convergem dentro de um serviço de integração de dados, que é o nosso ETL. E para isso eu tenho uma ferramenta de integração de dados que se chama Integration Services da Microsoft, tá? E dentro do Integration Services, eu posso ter aí também os serviços de qualidade de dados, que é o nosso Data Quality Services, tá? Que é um outro cara bem legal de ser usado para trabalhar. E daí, no meio do meu ETL, eu posso trabalhar aqui na stage de dados com o Database Engine, com o Azure SQL Database, e eu posso também, dentro desses dois caras, usar aí funcionalidades do SQL, como, por exemplo, o in-memory, tá? Eu posso usar o in-memory para poder otimizar a minha carga de dados da minha stage para o meu data warehouse. Tá? E daí para o Data Warehouse eu posso usar aí o Database Engine, aí eu tenho o Column Store Index
tá? São funcionalidades de indexação colunar para as minhas tabelas de fato, ou eu posso subir esses dados para a nuvem usando o Azure Parallels Data Warehouse, ou posso usar também o Azure SQL Database com Column Store, tá? Então, eu tenho várias possibilidades de armazenamento de dados, tá? Passando disso, pessoal, eu posso criar os meus cubos multidimensionais, ou seja, os meus modelos de dados, usando o SQL Server Analysis Services, tá? Que é o SSIS que a gente tem dentro da plataforma de dados, tá? Então, eu posso criar cubos multidimensionais, MOLAP, ROLAP, modelo híbrido, usando o Analysis Services. Eu posso também consumir os dados no meu Analysis Services ou do meu Data Warehouse para criação de relatórios, de scorecards, de dashboards, usando Reporting Services, usando Power Pivot, usando Power BI, usando add-ins para o Excel, de data mining, de Power Pivot, eu posso consumir o meu Master Data Services através de um add-in que eu tenho para o Excel, tá? Que é o MDS add-in, tá? E eu posso também ter uma conversação entre o Power Pivot, o Power BI e o Reporting Services dentro da minha plataforma de SharePoint em Services, tá? E através do SharePoint, ou através do Report, ou através do Power Pivot, ou através do Power BI, ou através do Excel, eu posso ter a manipulação desses dados pelo usuário final, pessoal. Então, eu tenho todas essas ferramentas integradas e conversando entre elas para atender aí a plataforma de Data Warehouse e a plataforma de Business Intelligence do negócio das empresas dentro da plataforma de dados da Microsoft. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço de todo o coração por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Eu espero que é, a palestra por detrás dos relatórios de Business Intelligence tenha sido de ajuda para você que quer entender melhor ou que já entende, mas queria se situar dentro desse mundo de analytics, tá? Pessoal, eu deixo agora aí um slide com todos os meus contatos. Aí eu tenho meu e-mail, eu tenho meu LinkedIn, eu tenho meu Twitter, meu Skype, meu blog, tá? Eu espero que vocês se sintam à vontade para me contactar em caso de quaisquer dúvidas que vocês tiverem. E muito obrigado, Rafael, a todos os organizadores do evento. E pessoal, novamente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. E em caso de quaisquer dúvidas, me procurem. E até a próxima.